Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um bloco de aulas da graduação em Administração Pública na modalidade à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou o professor Frederico Brant. Nesse momento, trabalharemos com a disciplina Legislação Tributária e Comercial. Discutiremos nesse semestre questões atinentes ao sistema tributário e comercial de nosso país. Sendo assim, desejo a todos sucesso e boas aulas. Vamos lá! Bom, iniciaremos a discussão de nossa disciplina Legislação Tributária e Comercial, tecendo nesse primeiro momento considerações acerca da legislação tributária, do direito constitucional tributário e do sistema tributário brasileiro como um todo. E para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de, num primeiro momento, apresentar aos senhores o conceito de direito constitucional tributário. Esse direito constitucional tributário, ele compreende um conjunto de disposições que se encontram presentes dentro da Constituição de um determinado país, de um determinado estado, e que possui a finalidade de regulamentar a atividade tributária deste espaço geográfico. Então, essas disposições, elas delineiam os instrumentos da tributação, como, por exemplo, as espécies tributárias em si, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e demais que estão previstas tanto em lei constitucional quanto infraconstitucional. Bom, continuando as nossas confabulações teóricas, eu gostaria de apresentar para os senhores agora uma fala de Geraldo Ataliba, onde ele apresenta em sua obra Sistema Constitucional Brasileiro alguns comentários acerca do sistema constitucional tributário. Abre aspas. Em matéria tributária, tudo o que foi feito pelo Constituinte, que na realidade é a pessoa responsável por criar num primeiro momento essa Constituição, ele afeiçoou integralmente o sistema, integrando o ponto e acabando ao legislador ordinário, a quem cabe somente obedecê-lo, em nada podendo contribuir para plasmá-lo. Trocando em miúdos essa frase do Geraldo, ele nada mais quer dizer que o poder constituinte, que é o poder que cria originalmente a Constituição Federal, ele vai criar uma série de normas de caráter constitucional e essas normas elas serão regulamentadas no plano infraconstitucional pelo legislador ordinário. Dando continuidade ao nosso estudo, agora teceremos algumas considerações acerca da teoria da imposição tributária, cujo autor é Ives Gandra Martins. No primeiro momento, eu gostaria de trabalhar a etimologia da palavra imposição, que nos traz a ideia de estipulação, de determinação, de obrigação. Sendo assim, essa imposição tributária, ela constitui ou ela se resume como sendo uma apropriação de bens dos cidadãos para atendimento das necessidades legítimas do Estado, levando-se em consideração o seguinte: o Estado ele possui uma série de direitos e de obrigações que estão estipuladas previamente em lei. Sendo assim, o Estado possui a obrigação de fornecer saúde, educação, moradia, lazer, e garantir sobremaneira, com aplicabilidade imediata também, os direitos e garantias fundamentais das pessoas. Entretanto, para que o Estado possa, assim, cumprir com suas obrigações, ele necessita de verba, de recursos. Então, de que maneira que ele consegue esses recursos? Através da imposição tributária, ou seja, a imposição de tributos a todas as pessoas. Então, essa imposição tributária é como decorrência das necessidades do Estado em gerar recursos para a sua manutenção e a dos governos que o administram. É fenômeno que surge no campo da economia, sendo reavaliado na área de finanças públicas e normatizada pela ciência do direito. Bom, como dito anteriormente, essa teoria da imposição tributária, ela compreende ou ela encontra-se abarcada por diversas áreas do conhecimento humano.
A primeira delas seria na economia. E de que maneira que essa imposição tributária ela se perfaz no campo da economia? No primeiro momento, o governo ele vai analisar quais são os fatos sociais, ou seja, quais são as situações que ocorrem em sociedade, já que as pessoas elas convivem umas com as outras. E aí, o governo ele vai realizar um estudo das relações micro e macroeconômicas para verificar onde é que o Estado tem que agir, objetivando então apropriar-se da parcela daquela riqueza criada pelos cidadãos em suas mais variadas formas, a fim de atender às necessidades representativas da comunidade e aquelas que dizem respeito exclusivamente aos interesses dos detentores do poder. Então, vimos nesse primeiro momento que no campo da economia, o Estado ele vai angariar fundos, tributando os cidadãos de maneira a conseguir recursos para agir nas áreas necessárias. Agora, no campo das finanças públicas, o Estado ele vai estudar os cofres públicos, ou seja, quanto é que ele tem em caixa de dinheiro. E em havendo necessidades, levando-se em consideração o que a norma pratica na sociedade e quanto o governo possui, cria-se então a norma tributária no campo do direito. Então percebemos que até agora essa imposição tributária, ela incide na economia, no campo das finanças públicas e ela é regulamentada obrigatoriamente pelo nosso ordenamento jurídico pátrio. Sendo assim, levando em consideração que nós acabamos de verificar que essa teoria ela abarca a área da economia, das finanças públicas e do direito, pode-se afirmar então que essa teoria ou que essa confabulação denominada de imposição tributária, ela possui uma visão tridimensional, visto que aborda então três áreas do conhecimento humano. Finalizadas então as discussões preliminares acerca dessa teoria da imposição tributária, passamos a analisar agora os princípios constitucionais tributários, que são um conjunto de regras que se encontram dentro da Constituição e que servirão para regulamentar a tributação, a competência, bem como a possibilidade de cobrança, de isenção de tributos, ou seja, a regulamentação do sistema tributário nacional em si. Vamos lá. Primeiro princípio, então, que nós temos que analisar é o princípio da legalidade. E tomando como referência o conceito de legalidade para o direito, podemos dizer que no direito tributário ninguém será obrigado a cumprir um dever instrumental tributário que não tenha sido criado por meio de lei, pela pessoa política competente. Em outros termos, podemos afirmar que por meio de um ato legislativo cria-se a lei, que seria uma reserva formal, e tal lei ela descreve o tipo tributário como reserva material. Então, diante do exposto, pode-se dizer que a legalidade para o direito tributário é a exigência de lei para criar ou majorar tributos, sendo ainda que a lei deve trazer o tipo tributário, se imposto, taxa, contribuição de melhoria, etc. Então, há de se resumir que, pelo princípio da legalidade, um tributo ele não pode ser criado, ele não pode ser majorado, ele não pode ser instituído ou ele não pode ser aplicado se não for previamente estipulado pela norma legal. Sendo assim, o artigo 97 do Código Tributário Nacional, por intermédio do legislador pátrio ordinário, criou-se então esse comando de lei que determina o seguinte: somente a lei pode estabelecer, inciso 1, a instituição de tributos ou a sua extinção. Verifica-se então que, pela própria disposição do artigo 97 do Código Tributário Nacional, se pode estabelecer somente por lei os tributos ou a sua instituição. E aí eu resumiria essa legalidade através de uma expressão em latim que é a obligatio nascitur ex lege, ou seja, a obrigação, no caso a obrigação tributária, ela nasce da lei. Outro princípio extremamente relevante para estudo
e compreensão do sistema tributário nacional constitucional é o princípio da estrita legalidade. E o sistema jurídico brasileiro, ele é rigoroso em matéria tributária, pois vige o princípio da estrita legalidade tributária. E entende-se o seguinte, que somente a lei ordinária pode criar um tributo. Ou seja, não basta que, por exemplo, o município expeça um decreto para que o tributo esteja sob a legalidade. O sistema brasileiro prescreve que a lei que cria ou aumenta o tributo, ele deve ser editada somente pelo legislador mediante lei ordinária. E ainda, este poder legislativo deve ser o competente para tanto. Outro princípio também extremamente importante para a compreensão desse sistema tributário é o princípio da lei complementar, que se encontra previsto no artigo 146 da Constituição Federal de 1988 e determina que cabe à lei complementar dispor sobre os conflitos de competência em matéria tributária entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, e regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, esse princípio da lei complementar, ele nos diz que será por intermédio do artigo 146 que se discutirá quem é o ente estatal responsável para a criação ou para dirimir as questões de conflito de competência em matéria tributária, ou seja, se vai ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município competente para dispor sobre a matéria tributária em termos de conflito. E para clarear o entendimento desse princípio que nós estamos trabalhando nesse momento, eu fiz questão de transcrever então o artigo 146 da Constituição Federal, que nos determina o seguinte: cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre os conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. E aí, logo na sequência, vem então as alíneas onde serão trabalhadas então essas normas gerais de legislação tributária. O próximo princípio que nós analisaremos é denominado de princípio da anterioridade. Bom, com relação à fundamentação desse princípio, ele encontra-se previsto no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Vamos então à leitura desse artigo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. A linha B, no mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada a lei que institui ou aumentou. E aí nós temos também o princípio da noventena, como sendo decorrente desse princípio da anterioridade, dizer então que é vedado a esses entes, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Portanto, o princípio da anterioridade tributária, senhores, disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, todos os entes da federação, eles encontram-se proibidos de cobrar qualquer tributo no mesmo exercício financeiro, ou antes de 90 dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Bom, resumindo então esse princípio, significa dizer que ele, o princípio da anterioridade tributária, estabelece uma imposição constitucional, ou seja, nos estabelece uma determinação prevista dentro da Constituição de se manter então uma distância, ou seja, um lapso temporal mínimo entre a publicação de uma norma e a obrigatoriedade dela na instituição ou majoração de tributos. Dando continuidade, então, ao estudo dos princípios constitucionais, passamos a analisar agora a irretroatividade da lei tributária.
E esse princípio da irretroatividade tributária ele encontra-se previsto no artigo 150, inciso 3, alínea A da Constituição de 88, nos seguintes termos: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar impostos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que o houver instituído ou aumentado. Isso nos traz a ideia o seguinte, que eu não posso criar uma norma tributária e aplicá-la a fatos pretéritos, ou seja, a fatos geradores anteriores à data de sua publicação. Por quê? Por regra, a lei ela atinge somente fatos presentes ou futuros. Então, suponhamos se uma determinada lei ela foi criada no ano de 2018, ela passa a viger de 2018 para frente, então não atingindo fatos pretéritos ou fatos passados, mas tão somente os fatos presentes e futuros. Para que nós possamos entender melhor esse princípio, eu gostaria de apresentar para vocês então agora um pouco sobre o fato gerador do tributo, que é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. A lei prescreve situações que, ao ocorrerem na vida real, fazem com que se fixem o momento do nascimento da obrigação tributária. Então, vamos entender essa questão do fato gerador através de exemplo. Suponhamos, então, que uma determinada pessoa ela adquira uma casa própria. E, ao adquirir uma determinada casa própria, seja uma casa, um apartamento, ou então qualquer outra espécie de modalidade que se encontra dentro das circunscrições municipais, há de se considerar o seguinte: se eu compro uma casa, obviamente que vai incidir sobre essa casa um imposto denominado IPTU. Da mesma maneira que se eu adquiro um veículo automotor, eu vou ter a incidência de tributação do IPVA. Portanto, há de se considerar que a aquisição de uma determinada casa é o fato gerador, ou seja, é aquilo que faz nascer a obrigação tributária, ou seja, o pagamento do imposto do IPTU. Da mesma maneira, podemos dizer que existe como fato gerador do IPVA a aquisição de um veículo automotor. Dando continuidade, então, à análise desses princípios, passamos agora a analisar, então, a liberdade de tráfico, que é um princípio pouco comentado e que visa vedar ao Estado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada então a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. A norma tem como destinatário principal o legislador. Então, esse princípio da liberdade de tráfico é a liberdade de ir e vir em ação, não se podendo vedar esse direito, então, através de tributos interestaduais ou intermunicipais. Simples assim. Agora, vamos analisar então o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, resumindo-se essa capacidade tributiva, nós vamos dizer que os impostos, sempre na medida do possível, eles terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, eu vou analisar um caso específico, vou verificar o caráter pessoal e analisar a capacidade econômica desse contribuinte. Da seguinte maneira: quem tem menos patrimônio paga menos tributo. Quem tem mais patrimônio paga mais tributo, ou seja, quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Dessa maneira, vai se possibilitar a administração tributária, especialmente para conferir a efetividade desse princípio. Identificar, respeitado obviamente os direitos individuais e nos estritos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas desse contribuinte. E esse princípio da capacidade tributiva, senhores, ele tem a finalidade de não tirar mais do que o pouco possuir ou auferir de rendimentos, ou seja, não usurpar
além do necessário à sobrevivência do cidadão. A progressividade, então, de certos tributos é a forma de se cumprir esse princípio. Outro princípio que regulamenta, então, o sistema constitucional tributário brasileiro é o princípio da vedação do confisco. E este princípio constitucional ele prescreve que é vedado ou que é proibido a utilização do tributo com efeito de confisco, ou seja, impedindo assim o Estado que, com o pretexto de cobrar tributo, se aposse indevidamente de bens. Ou seja, existe a vedação de se apropriar de bens para a cobrança de impostos. Seguindo então essa linha de raciocínio, analisamos agora o princípio da isonomia ou igualdade, que proíbe então o tratamento desigual aos contribuintes que se encontram em situação equivalente. Ou seja, se eu tenho duas ou mais pessoas em mesma condição, eles terão tratamento igual. Assim como qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou de função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direito. Resumindo, então, esse princípio da isonomia, ele visa coibir ou proibir discriminação entre as pessoas, entre os cidadãos, sendo sagrada a sua observação e cumprimento por todos os brasileiros, e inegociável, então, portanto, na prática democrática. Caminhando então no estudo da principiologia do sistema tributário nacional, nós passamos agora a analisar o princípio da não cumulatividade, que nos traz a ideia seguinte. A Constituição Federal de 1988 ele adotou o princípio da não cumulatividade no âmbito do direito tributário brasileiro, inicialmente com relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, estendendo posteriormente as contribuições PIS, PASEP e COFINS. E para finalizar esse primeiro momento de nossa aula atinente especificamente à legislação tributária, finalizamos dizendo que esse princípio que nós acabamos de verificar, ele tanto pode ser considerado como um princípio constitucional, ou seja, previsto dentro da Constituição, quanto como uma técnica de apuração do valor a ser tributário. Nada mais significa do que uma operação tributária no qual o valor a ser recolhido, ou seja, no qual o valor a ser adquirido pelo Estado a título de tributo, serão deduzidos então os montantes pagos em relação ao mesmo produto nas fases pretéritas do processo produtivo. A norma constitucional em evidência, ela possui eficácia plena, não necessitando, portanto, de normatização infraconstitucional posterior.